Olá, bendito! Seja muito bem-vindo de volta para a minissérie 4 dias ouvindo o pronunciamento de Deus por Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E que bom que você chegou até aqui para se alegrar comigo por essa grande conquista. Vamos lá então? Malaquias profetizou ao povo que havia retornado do cativeiro da Babilônia cerca de 70 anos depois dos profetas Zacarias e Ageu. Malaquias serviu a Deus na época de Neemias ou logo depois. Os indícios de que os dois foram contemporâneos são claros. O templo já havia sido reconstruído. Os judeus tinham um governante civil e Neemias foi o último governante civil de Jerusalém. Os pecados que Malaquias condenou foram os mesmos pecados condenados por Neemias: a contaminação do sacerdócio, o casamento com mulheres pagãs e dízimos retidos, que eram destinados aos levitas. Malaquias falou ao coração de um povo perturbado, enfrentando insegurança financeira, ceticismo religioso e desapontamentos pessoais muito parecidos com os que vemos entre nós hoje em dia. As profecias de Malaquias são construídas em torno de perguntas e respostas, tanto da parte de Deus quanto do povo, sendo que as perguntas do povo revelaram seus corações duvidosos, desanimados e pecaminosos. O Senhor começa seu pronunciamento assegurando o seu amor pelo seu povo. Isso estabeleceu uma base para a obediência deles, pois, se o amassem, guardariam os seus mandamentos. Podemos entender a afirmação do versículo 2 como se o Senhor dissesse: eu te amei, eu te amo e sempre te amarei. E a pergunta que o povo faz é: de que maneira nos amaste? Este é o tipo de pergunta que raramente se faz, mas frequentemente fica guardada no coração. Deus, se tu realmente me amas, por que essas coisas são como são ou por que estão como estão? Esse era o sentimento íntimo do povo naquele momento. Eles duvidavam do amor e da fidelidade de Deus. Os eventos não haviam se desenrolado como eles esperavam. Nenhuma das coisas esplêndidas anunciadas pelos profetas Ageu e Zacarias havia acontecido. Eles não eram grandes e vitoriosos, e o Messias não havia aparecido. Por isso, eles se queixavam e murmuravam. Foram ingratos pelas bênçãos passadas e questionavam o poder e a providência de Deus. O Senhor então lhes falou que encontrassem esperança pelo fato de eles terem sido escolhidos como seu povo. Ele escolheu preservar Jacó, ou Israel, e punir os edomitas. É importante destacar aqui que o que Deus fala a respeito de Jacó e Esaú não é algo pessoal. Deus está apenas comparando as histórias de dois povos representados por Jacó e Esaú. Ambas as nações pecaram, ambas foram punidas, pois o Império Babilônico as invadiu e deixou uma grande devastação. Mas a nação de Israel, por misericórdia de Deus, foi perdoada e restaurada, enquanto a nação de Edom colheu os frutos da sua própria iniquidade e jamais recuperou seu poder. Deus precisava de um deles para dar continuidade ao cumprimento da aliança com Abraão. Assim, ele escolheu Jacó, mas não odiou Esaú no sentido de amaldiçoá-lo. De fato, Esaú era um homem abençoado. No entanto, sua descendência se tornou obstinada e distante de Deus. Era dever dos sacerdotes de Israel defender a honra e a dignidade do sistema sacrificial, mas eles permitiam que o povo trouxesse qualquer tipo de sacrifício para Deus, animais cegos, coxos ou doentes, e isso era terminantemente proibido pela lei de Deus. O Senhor então perguntou aos sacerdotes por que eles demonstravam tão pouco respeito e honra a ele, oferecendo sacrifícios contaminados no seu altar. Eles o chamavam de Pai, de Senhor, mas não o honravam nem reverenciavam o seu nome. Ora, o nome de Deus é a sua natureza, o seu caráter e a sua excelência, revelados em suas palavras e ações. Aqueles que se chamam pelo seu nome proclamam seu caráter tanto em sua adoração como em seu modo de viver. Quando isso não acontece, o nome do Senhor é profanado. Os sacerdotes responderam à pergunta de Deus com outra pergunta:
de que maneira nós temos desprezado o teu nome? Note que eles nem sequer se davam conta de que desprezavam a Deus com suas atitudes. Isso significava que foi um comportamento que aconteceu gradualmente, ou seja, não foi da noite para o dia que eles passaram a desprezar o nome de Deus. No ministério dos dias de hoje, esse comportamento é mais comum do que se imagina. É necessário vigilância e comunhão diária com Deus para que o ministério não se torne uma sucessão de ações mecânicas sem nenhuma espiritualidade. Os sacerdotes ofereciam comida impura no altar do Senhor e ainda perguntavam: de que maneira te desonramos? Eles desonravam o altar do Senhor ao permitir que qualquer coisa fosse boa o suficiente para ser oferecida ali. É importante que se entenda que o altar do templo era comparado a uma mesa no jantar que Deus oferece, um símbolo de hospitalidade e relacionamento. A atitude descuidada dos israelitas para com o altar mostrava o pouco valor que eles davam ao seu relacionamento com o Senhor. Só para exemplificar, se nos dias de hoje o sermão do pastor estiver repleto de piadas engraçadas, anedotas inteligentes e histórias emocionantes e motivacionais, mas estiver vazio da palavra de Deus, isso é como oferecer comida contaminada. Se o sermão não for centralizado na palavra de Deus, o pregador estará colocando comida contaminada no altar do Senhor. Os sacerdotes e o povo tentavam dar a Deus coisas que nem o seu governador aceitaria. Oferecer ao governador ofertas como as que eles ofereciam no altar seria nada menos que um insulto. No entanto, eles achavam que aquilo era suficiente para o Senhor seu Deus. A frase do versículo 9 não é um chamado sério ao arrependimento, mas um apelo irônico. É como se ele dissesse: venham agora e peçam o favor de Deus com seus sacrifícios impuros. Intercedam pelo povo, ele os aceitará? Ele terá misericórdia do povo por causa de vocês? Era melhor fechar as portas do que continuar com aquela adoração inútil. Nem tudo que é oferecido a Deus como adoração é aceito por ele como adoração. Contudo, se os sacerdotes e o povo não adorassem a Yahvé em espírito e em verdade, ele certamente encontraria adoradores entre os gentios. E esta era uma promessa gloriosa de que a verdadeira adoração a Deus se estenderia por toda a terra. A ordem de Jesus de espalhar o evangelho e ir a todas as nações faz parte da maneira como Deus cumpriu essa promessa. Com sua conduta imprópria, os sacerdotes tornaram tanto o altar quanto as ofertas desprezíveis. Sua adoração era tão vazia para eles quanto para Deus. A verdadeira adoração nunca se torna um tédio. Na realidade, é um privilégio. O Senhor dos Exércitos é um grande rei e merece o melhor que pudermos lhe oferecer. Mas os sacerdotes também desonravam o Senhor ao desprezar o privilégio de ser sacerdotes, tratando o ministério no templo com descaso. Para eles, servir no templo era um trabalho e não um ministério. Mas nós falaremos mais desse assunto amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.